Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a classificação periódica, né? A nossa frente A e módulo 2 da apostila. Se a gente for pensar um pouquinho, né, de como surgiu essa tabela periódica da maneira que nós conhecemos hoje, claro, né, que foram feitas várias tentativas, né, até chegarmos nessa tabela que trabalhamos hoje, né? Verificaram que havia necessidade de organizar os elementos químicos, né, de modo que ficasse evidente a semelhança entre suas propriedades físicas ou químicas. Nós vamos nos concentrar a partir da iniciativa feita por Mendeleev. Como vocês sabem, né, este cientista, Dmitri Mendeleev, um russo, ele criou um sistema de organização dos elementos químicos da forma muito parecida do que essa que nós temos hoje em dia, né? Só que Mendeleev, ele utilizava cartas para organizar as informações referentes aos 63 elementos conhecidos na época, tá? Essas cartas, elas continham o símbolo do elemento, a massa atômica, suas propriedades químicas e físicas. Aí ele começou colocando essas cartas em uma mesa, tá? Em ordem crescente de massa atômica, agrupando os elementos de acordo com as propriedades semelhantes. Por que damos tanta importância a essa organização feita por Mendeleev? Porque a partir dessa organização, que acabou virando um grande quadro, né, com pequenas cartas contidas dentro, ele conseguiu prever as propriedades, assim como massa atômica, de alguns elementos que ainda viriam ser descobertos. E ali ele deixou o espaço referente para que esses elementos fossem agrupados ali, né, de acordo com as propriedades dos elementos em sua volta. Então, baseado nesses estudos, que chegamos, né, até a tabela periódica da maneira que temos hoje. Em 1913, o cientista britânico Henry Moseley, ele descobriu o número de prótons no núcleo dos átomos. E aí, o que ele fez? Ele verificou, então, que quando os elementos eram arranjados em ordem crescente de número atômico, alguns problemas que existiam na tabela de Mendeleev deixavam de existir, tá? E a partir dessa organização de Moseley é que nós temos a nossa tabela periódica como conhecemos hoje, né? Nessa fotinha aí que está representada para vocês no esquema da nossa aula. Então, quando falamos dessa organização, desde Moseley até os dias de hoje, nós só tivemos algumas atualizações de elementos que foram sendo descobertos, tá? A organização feita por ele é mantida até hoje. Então, como que nós temos essa organização da nossa tabela periódica? A nossa tabela periódica, ela traz os elementos em ordem crescente de número atômico, tá? Temos a divisão em linhas horizontais e verticais. Essas linhas horizontais são os nossos períodos, que estamos divididos aí em 7 períodos, e as nossas linhas verticais ou colunas são as nossas famílias, que atualmente são numeradas em ordem crescente de 1 a 18. Os períodos, eles referem-se ao número de níveis eletrônicos ocupados pelos elementos, né? Assim como nós conhecemos aí, né, o chamado número quântico principal dos elétrons aí de valência dos elementos, assim colocando-os relativamente em cada período. As famílias, né, que como eu disse para vocês, são numeradas de 1 a 18, até pouco tempo eram divididas por números e letras, tá? Então nós tínhamos dois grupos. Um grupo que recebia a nomenclatura
junto com a letra A maiúscula e o outro junto com a letra B minúscula. Mas, atualmente, essa forma de nomenclatura não é mais utilizada. Usamos essa onde nós temos a sequência direta de 1 a 18. Essa nossa tabela periódica ela é utilizada para retirarmos informações dela, né? Como vocês bem sabem, ela é um material de consulta, então as nossas informações estão todas contidas ali. Vamos até ela apenas consultar, retirar essas informações. Então, a gente pode dividir essa tabela, né, essa classificação dos elementos em alguns grupos. O primeiro, quanto à propriedade física dos elementos. Se a gente for fazer isso, nós temos então os metais. Como vocês sabem, os metais têm propriedades bem típicas, apresentam brilho característico, superfície polida, funciona como espelho, são bons condutores de calor, né? E eletricidade. Eles são, em uma grande maioria, encontrado no estado sólido, elevada condução de eletricidade, né? Diminui essa característica, né, de uma condutividade elétrica boa, ela vai diminuir com o aumento da temperatura. E, além disso, os metais são dúcteis, ou seja, são fáceis de transformar em fios e maleáveis, tá? Sendo fácil também transformá-los em lâminas. Então, seriam essas as principais características dos metais. Temos ali um outro grupo na tabela periódica, os ametais. Os ametais, elas possuem propriedades que são opostas a dos metais, né? Esses ametais, eles não apresentam aquele brilho característico, eles não são bons condutores térmicos nem elétricos, tá? Além disso, esses elementos, em sua grande maioria, são gasosos, né? E alguns que são encontrados na forma sólida, eles não apresentam essa ductibilidade e nem a maleabilidade característica dos metais. Outro grupo que a gente pode destacar aqui na nossa tabela periódica seria a dos gases nobres, né? São os elementos formadores da família 18, antiga 8A ou 0, né? E que possuem o octeto completo, com exceção do hélio, né? Que atinge essa estabilidade aí apenas com 2 elétrons na última camada. Eles aparecem na natureza na forma de gases monoatômicos, tá? E já foram chamados de gases raros ou gases inertes. Esses elementos não eram conhecidos na época da tabela de Mendeleev, né? Portanto, eles não apareciam na tabela. Eles têm alta carga nuclear, que favorecem a sua baixa reatividade. E uma outra divisão que a gente não pode esquecer na tabela é o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele apresenta uma características muito peculiares, muito particulares, tá? E ele então não se enquadra em nenhuma dessas outras características que possamos colocá-los aqui. A única característica comum que o hidrogênio tem é a questão dele possuir apenas um elétron na sua camada de valência, por isso ele está agrupado lá na família 1 da nossa tabela periódica. Outra classificação que a gente pode fazer ali, divisão dentro da nossa tabela periódica, seria de acordo com a configuração eletrônica. Então, nós temos, né, elementos representativos que compõem, né, o bloco C, ou seja, termina a sua distribuição, os elétrons de valência estariam no subnível S e ainda um grupo de elementos representativos que os seus elétrons de valência estariam no bloco P, né, no subnível P.
Aí temos ali o meio da tabela, os chamados elementos de transição, que compõem as famílias de 3 a 12, que estão ali no bloco D, ou seja, compõem o subnível D da nossa distribuição eletrônica. E as duas fileiras que estão lá no pé da nossa tabela seriam os elementos de transição interna, que terminariam a sua distribuição no subnível S, compondo assim o bloco F da nossa tabela periódica, tá? Então, se você for ver essa divisão da tabela periódica referente aos subníveis, tá? Ficaria família 1 e 2 no bloco S e famílias 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no bloco P. Meio da tabela de 3 a 12, bloco D, e as duas fileiras, lantanídeos e actinídeos, bloco F, tá? Uma outra divisão muito utilizada ainda na nossa tabela periódica seria a de dividir os elementos quanto aos seus estados físicos, tá? Nós vamos ter alguns gasosos, né? Que são isso, gente, levando em conta sempre as condições ambientes de temperatura e pressão, tá? Aí nós temos o nitrogênio, o oxigênio, né? E alguns outros gases que são bem abundantes na nossa atmosfera terrestre. Temos apenas 2 elementos que são encontrados no estado líquido, que é o bromo e o mercúrio, e a grande maioria eles se encontram no estado sólido, tá? Entre esses elementos que estão no estado sólido, né, tem alguns que a gente não consegue encontrar na natureza. Então, eles são obtidos por meio de transmutação artificial, mas o estado deles também é o mesmo dos demais, tá? Para finalizar, então, essas divisões aí que nós temos dentro da nossa tabela periódica, nós vamos falar agora da nossa divisão entre elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos, eles agrupam, né, as colunas que recebiam a nomenclatura antiga, acompanhada da letra A, tá? Então, se a gente for fazer a relação com os blocos, que nós acabamos de ver essa divisão na tabela, seriam os blocos SP, tá? Que vão entrar nessa divisão aqui dos elementos representativos. Esses elementos representativos, como o próprio nome já diz, eles têm características certas, né, que o representam, como por exemplo a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência, tá? Então, seriam as famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Recebendo essas denominações específicas. Os elementos da família 1, antiga 1A, recebem a denominação de metais alcalinos. Elementos da família 2, antiga 2A, alcalinos terrosos. Família 13 recebe o nome do elemento que aparece primeiro nessa coluna, que é o boro, assim como os da família 14 são conhecidos como a família do carbono, porque é o primeiro elemento que está ali representado. Da família 15, antiga 5A, a família do nitrogênio. 16, antiga 6A, são os calcogênios. 17, antiga 7A, os halogênios. E 18, antiga 8A ou 0, os nossos gases nobres, tá? E para fechar a nossa divisão aí na tabela periódica, nós temos os metais de transição. São os elementos que recebiam a antiga nomenclatura e vinha acompanhada da letra B. É o centro da nossa tabela, tá? Os elementos que compõem ali as famílias de 3 a 12. E por que eles recebem essa denominação de transição? Porque eles possuem propriedades intermediárias, tá? Entre os elementos dos blocos C e P, ou seja, dos representativos, tá? Por isso recebem essa denominação.
E ainda dentro desses metais de transição, nós temos aí os metais de transição interna, que são as duas linhas que compõem o pé da nossa tabela periódica, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que pertencem à família 3 da tabela periódica, ao sexto e sétimo período, respectivamente. Tá? Seriam essas as principais informações que nós temos aí da nossa tabela periódica. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.